No programa de hoje, vamos conversar com o João Cerqueira. Ele é cofundador e diretor de Relações Institucionais do Clima de Eleição. O que é o clima de eleição? Tudo isso e muito mais você vai conhecer no programa de hoje. Seja bem-vindo, João, ao nosso Espaço Cidadão. E pode deixar permanentemente seu microfone ligado. E aí, Robson, muito obrigado pelo convite. Muito animado em participar dessa conversa. Um prazer tê-lo conosco, João. Eu inicio a nossa entrevista fazendo aquela pergunta bem básica, né? O que é o clima de eleição? Robson, nós somos uma organização da sociedade civil que tem como principal objetivo impulsionar políticas públicas para lidar com as mudanças climáticas no Brasil. A gente começou como um projeto mais ativista, entendeu que a incidência política que a gente precisa fazer por essa causa, ela tem que ser estratégica, direcionada, e desde então a gente tem profissionalizado cada vez mais esse processo, né, de articulação pela agenda de clima na política institucional brasileira. Muito bem. João, e quando a gente pensa na própria idealização, né, desse clima de eleições, né, essa organização da sociedade civil, como é que surgiu essa ideia e quais são os seus objetivos? Isso começou em 2020, no contexto das eleições municipais. Eu sou de Curitiba, no Paraná, e lá a gente está passando pela maior crise hídrica da nossa história, há alguns anos já. E apesar disso, a gente sentia que as pessoas que tomam decisões na cidade, elas não estavam conseguindo conectar essa crise hídrica com um fenômeno global, que é a crise climática. E aí, a partir disso, das conversas com nossos amigos, a gente entendeu que a gente precisava qualificar um pouco mais o debate sobre a crise climática dentro do contexto eleitoral, para que a gente tivesse mais lideranças que conseguissem fazer essa relação, mas que, para além disso, soubessem que existem ferramentas e estratégias práticas para lidar com esses efeitos da crise climática. E, a partir disso, a gente criou o clima de eleição justamente com esse objetivo, de melhorar o debate com o fim de ter lideranças prontas para responder esse desafio. E, por exemplo, isso envolve a participação ou o comprometimento de candidatos ou pré-candidatos a cargos diversos em relação a algum tópico de agenda ambiental? Sim, na verdade, a gente entendeu que a gente queria ir além das cartas compromisso que geralmente são feitas durante as eleições. E para muitos isso a gente assinam e criou... depois esquecem, né? Exato, exatamente. E só assina, né? A gente queria um comprometimento um pouco maior. E aí a gente criou um curso para candidaturas, um curso rápido que podia ser feito online. E esse curso ele trazia conceitos básicos sobre mudanças climáticas, mas também exemplos de políticas públicas que já existem no nosso país, que funcionam e que essas lideranças poderiam tanto trazer para os seus planos de campanha, mas, no fim, de fato, replicarem isso em seus territórios caso elas fossem eleitas. E aí, o único comprometimento que a gente pedia, a gente disponibilizou isso totalmente de forma gratuita para as candidaturas, mas o único comprometimento que a gente pedia é que a gente pudesse continuar monitorando o trabalho delas depois, para garantir que esse comprometimento feito durante o contexto eleitoral, ele se tornasse, de fato, política pública na ponta. Justamente para não ser essa coisa de um comprometimento só durante as eleições, mas que a gente pudesse monitorar esses gabinetes. E é isso que a gente tem feito desde então. A gente tem atualmente cerca de 40 parlamentares municipais que foram eleitos nas eleições de 2020, que a gente monitora o trabalho desses gabinetes, a gente apoia as pessoas que trabalham nos gabinetes, faz capacitações, encontros mensais de troca de experiências, a gente disponibiliza estudos, pesquisas, dados para elas, e a gente tem um banco de legislações climáticas que elas podem usar para replicar em seus municípios de exemplos que já existem, já estão dando certo no nosso país, justamente com esse objetivo de impulsionar a política pública pelo clima. E esse banco de leis, né, que podem ser aproveitadas em várias partes do Brasil, ele está disponível, ele é acessível a vereadores, a deputados estaduais, de qualquer parte do Brasil, mesmo que eles não tenham feito parte desse programa, por exemplo, se a pessoa quiser ter uma ideia da organização de uma lei, né, nessa área ambiental, ela pode recorrer a esse banco? Sim.
A gente entende que, apesar de ser um valor muito legal para as pessoas que estão trabalhando com a gente, como nosso objetivo é impulsionar a política pública pelo clima, isso tem que ser algo público, livre, disponível para qualquer pessoa. E não só para parlamentares, que são as pessoas que, no fim, vão estar ali diretamente fazendo política pública, mas até para a sociedade civil saber que tipo de exemplo ela pode cobrar do seu parlamentar no seu município. Então, a gente tem no nosso site lá, www.climadeleical.com.br, uma aba Leis Climáticas, e lá qualquer pessoa pode acessar. Por enquanto, a gente tem 74 exemplos, mas a ideia é que a gente continue aumentando esse banco de dados em diversos setores, em mobilidade, resíduos, energia, infraestrutura, finanças, porque a gente tem a compreensão de que a política pública pelo clima, ela está em todos os setores, e ela Sem precisa estar em dúvida. todos os setores. Sem dúvida, né? E engraçado quando a gente fala em meio ambiente, em clima, muitas vezes se separa o próprio homem, né? Se separa Uhum. o meio do ponto de vista geográfico onde ele está habitando e como ele está habitando. E muitas vezes as Exato. pessoas acham que são questões separadas, mas na verdade estão mais juntas do que as pessoas possam imaginar, não é? Exatamente. A gente tem a compreensão de que a agenda de clima, ela vai além de uma agenda ambiental, ela é uma agenda de desenvolvimento. Então, ela vai afetar os diversos setores da nossa sociedade, ela precisa olhar para todos esses setores justamente porque a questão climática ela vai ter impactos econômicos, ambientais e sociais. A gente precisa que todos esses elementos estejam contemplados numa visão de política pública do clima. João, você falou de uma parte muito importante que a cursos, treinamentos, né, para candidatos, pré-candidatos que queiram, né, assumir pautas ambientais no Brasil inteiro. Para aqueles que já desempenham mandato, há um banco de informações, de dados até sobre leis, e em outras áreas de governo, por exemplo, para governos estaduais, secretarias, prefeituras, demais ONGs também que atuem na área, existe algum trabalho específico para disponibilizar junto a essas pessoas ou para fazer junto com elas algo na parte ambiental também, na parte climática? Para outros representantes da administração pública, a gente tem todos esses materiais, basicamente eles ficam disponíveis virtualmente. Assim, a gente tem um foco em parlamentares, mas todos os encontros, as capacitações, os conteúdos, a maior parte deles está disponível nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, né? Esses encontros que a gente faz gravados mensalmente. Então, isso a gente disponibiliza para as redes justamente por entender que esses setores também são importantes, muito importantes no processo de criação e manutenção de políticas públicas pelo clima. E para a sociedade civil, a gente tem dedicado outros projetos, na verdade, porque a gente entende também que uma sociedade civil engajada, atuante, incidindo, é também essencial nesse processo. A gente tem um programa na nossa organização chamado CAJU, que é o Clima de Advocacy para Juventudes, onde a gente seleciona jovens do Brasil inteiro e capacita esses jovens em ferramentas de incidência política pela agenda de clima. A gente rodou uma turma no passado, esse ano a gente está com um processo seletivo para uma nova turma, mas a ideia é que a gente apoie pessoas que queiram fazer a transformação das suas cidades, nos seus territórios, pela agenda climática. Que façam esse processo de conversar com parlamentares, de conversar com secretarias, prefeituras, que saibam ferramentas para transformar toda essa vontade ativista de mudar o mundo em política pública na ponta, que é disso que a gente precisa, e são essas pessoas que têm uma proximidade muito maior com suas cidades e seus territórios. Então, a gente tem essa perspectiva de apoiar ativistas. E, por fim, a gente está com um projeto novo também de criação de conselhos de juventude e clima nas capitais brasileiras. A gente já está começando isso em São Paulo, mas a ideia é apoiar na criação de mecanismos institucionais que façam o acompanhamento desse processo de tomada de decisão por parte do poder público, fortalecendo a juventude e a agenda de clima nesses espaços. Bacana. Existe algum trabalho articulado do clima de eleições, né? A ONG que vocês coordenam e atuam com outras da mesma área ou até de áreas mais expandidas, como, por exemplo, há um movimento fantástico que é o BR Cidades, né? O Brasil Cidades, que cuida muito dessa parte de planejamento ambiental, de políticas públicas, né? Que envolve também, entre outras coisas, além do urbanismo e habitação e tantas outras áreas, a questão do meio ambiente e também do clima. Então, existe algum tipo de atuação ou de parceria entre vocês?
Com o BS Cidades especificamente não, mas a gente atua muito em rede. Então, a maior parte desses projetos que a gente tem são em parcerias com outras organizações da sociedade civil. A gente tem uma parceria muito legal no sentido de que o clima de eleição ele foca muito na incidência política. Isso significa que grande parte do conteúdo técnico que a gente traz para essa incidência, ele vem das parcerias de outras organizações que se dedicam em fazer pesquisas, em fazer relatórios, em fazer mapeamentos, e a gente faz esse outro lado, né, de pegar todo esse conteúdo técnico e transformar ele em incidência política. Então, tem uma série de organizações que trabalham com a gente, citando algumas, a gente está trabalhando agora com o ICLEI, com o Instituto Talanoa, a gente está trabalhando com o Clima Info, trabalhando com o IPAM, entre muitas outras, assim. Para cada projeto a gente tem uma série de organizações que a gente faz parceria justamente por entender que uma sociedade civil que tem um poder de incidência muito maior é uma sociedade civil que colabora e atua em coalizão e redes. Sem dúvida. E que outro projeto do clima de eleições você poderia compartilhar com quem nos acompanha nesse momento, né? Quais são as outras formas de atuação, né? Que tipo de outras atividades vocês desenvolvem para divulgar o trabalho e também integrar mais pessoas, né? Recrutar, digamos assim, simpatizantes, pessoas que possam se engajar nesse movimento. Esse ano a gente já está trabalhando pelas eleições, né, de 2022. Então, o que nós temos feito, por enquanto, é fazer um pré-engajamento de diretórios estaduais dos partidos políticos, para que as pré-candidaturas elas já comecem a entender um pouco mais sobre o assunto, conhecer e venham a fazer o nosso curso e se comprometer com a agenda. Então, esse ano a gente pretende aí formar muitas pré-candidaturas pelo Brasil, milhares de pré-candidaturas é o nosso objetivo, para depois ter uma plataforma onde o eleitorado possa consultar candidaturas que estão engajadas com a agenda de mudanças climáticas em nível nacional. Com isso, a gente pretende, se tudo der certo, eleger bancadas climáticas na maior parte de casas legislativas do nosso país, para que a gente possa ter, na legislatura entre 2023 e 2026, uma retomada da política climática e socioambiental no nosso país, que vai precisar de uma reconstrução muito séria e muito ambiciosa para garantir que a gente consiga retomar um caminho rumo a um desenvolvimento de baixo carbono, de redução das desigualdades e de aumento da resiliência do nosso país. Então, quem quiser acompanhar através das nossas redes sociais, em breve a gente vai ter várias oportunidades, tanto para você conhecer candidaturas no seu estado que estão comprometidas com a agenda, mas de também aprender mais ferramentas para incidir durante o processo eleitoral e colocar a régua lá em cima das pessoas que estão sendo candidatas aí no seu território. Maravilha. E essas candidaturas que estão alinhadas com essa questão ambiental que vocês estão defendendo, né, para a melhoria do clima e das condições de vida da população, elas são focadas mais nas candidaturas a deputado estadual ou também deputados federais e senadores que estarão sendo eleitos também nessas eleições? A gente está focando no poder legislativo como um todo. Então, a ideia é que a gente consiga trazer candidaturas para esses 3 cargos, né? Deputados estaduais, federais e senadores. Para o poder executivo, a gente tem dialogado muito com os diretórios partidários com a ideia de propor pontos para plano de governo. Planos que incluam essa preocupação com a agenda de clima, que sejam submetidos ao Tribunal Superior Eleitoral quando as candidaturas ao executivo forem oficializadas. Maravilha. Que é aquela velha história que dizia antes que se registrava a proposta em cartório, né? Seria algo semelhante a você assumir um compromisso mais efetivo, né? Agora, o que é que você tem a dizer na hora que, diante de todo um trabalho que é desenvolvido por um conjunto enorme de pessoas preocupadas com o clima, com o meio ambiente, e às vezes você se depara com algumas pessoas que dizem que esse tipo de coisa só faz atrasar o desenvolvimento, que são um bando de ecochatos, né? Tem aquelas piadinhas de mau gosto que muitas vezes se faz com um trabalho tão importante. E o que é que você poderia argumentar com essas pessoas? Para muitas delas não vai ter nem solução, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas, assim, para quem está aberto a compreender mais argumentos em relação à importância desse trabalho que vocês fazem, o que é que você compartilha com a gente? Esse discurso negacionista é um discurso ideológico.
ele não se respalda na ciência, ele não se respalda nos dados. Então, de fato, tem algumas pessoas que vão se apegar nesse discurso e com elas não tem muito como a gente avançar, justamente porque tem a ver com ideologia e não com razão. Então, se a gente argumentar com razão, talvez a gente não consiga converter essas pessoas, até porque esse discurso ideológico ele tende a beneficiar setores que lucram muito com uma política anticlimática, né? Então, os setores que estão aí protagonizando o desmatamento, ou todo, num contexto mais amplo, todo esse extrativismo predatório do Mineração qual em o terras Brasil... indígenas, por exemplo, dentre Exato. tantas outras coisas, né? Entre tantas outras coisas. Que, Esse tipo aliás, de acontece visão... desde o período da colônia aqui no nosso país, né? Exato. Só que a gente avançou muito como sociedade desde então, né? Então, em tese, a gente deveria ter largado esse tipo de forma de exploração. Mas, enfim, para quem ainda consegue ser acessado pela racionalidade, eu acho que é muito importante a gente debater o quanto essa agenda climática, ela não é só uma agenda ambientalista, ela é uma agenda de desenvolvimento, que nem eu disse antes. A gente tem como desenvolver nossa economia, reduzir desigualdade, reduzir desemprego, com essa agenda, fazendo a garantia de que a floresta esteja em pé, de que a gente consiga transitar nossa matriz energética para que ela seja menos emissiva. E tudo isso beneficiando a sociedade como um todo, inclusive a economia. A gente tem hoje um modelo de agricultura no Brasil, essa agricultura extrativista, que não é sustentável em curto prazo. Sem floresta em pé, a gente não tem uma chuva que garanta que a agricultura seja produtiva. E a gente tem visto isso cada vez mais. Como eu falei, eu sou de uma região que passou por mais de 2 anos quase de crise hídrica. Isso trouxe prejuízos bilionários para o agronegócio. Se o agronegócio quer pensar no futuro, num futuro produtivo, em que o Brasil consiga ainda manter uma produção, uma balança comercial positiva, ele precisa olhar com mais seriedade para a questão climática, porque em breve não vai ter agricultura possível ou a agricultura vai ser cada vez mais cara, vai depender cada vez de mais insumos para que ela seja produtiva. E isso vai gerar impactos sociais e ambientais imensos, já gera. Então, essa ótica que a gente quer trazer. A agenda climática ela não é só ambiental. Ela é econômica e social também, é uma agenda de desenvolvimento olhando para o futuro. E trazendo também a reflexão, qual o tipo de futuro que a gente quer? A gente quer esse futuro em que cada ano a gente vê milhares de pessoas morrendo nas cidades brasileiras por causa de eventos climáticos extremos, prejuízos imensos na agricultura, em um país que aumenta cada vez mais o número de pessoas que está entrando numa faixa de insegurança nutricional. É esse país que a gente quer? Então, eu acho que é esse um pouco o caminho. Assim, a gente tem dados, a gente tem pesquisa, a gente tem ciência comprovando de que existe outra forma da gente pensar o nosso país. E para qualquer pessoa que não esteja cega pela ideologia de acreditar que a crise climática não existe, a gente acredita que é possível trazer elas para esse lado também. Sem dúvida, né? Não adianta simplesmente você passar a boiada, né? Porque a Exato. consequência vem, né? E vem cobrando um preço muito alto. Mas eu quero agradecer João Cerqueira, diretor de Relações Institucionais do Clima de Eleição, né, pela sua participação no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu peço que, nas suas despedidas, você pode compartilhar as redes, mídias sociais, para as pessoas conhecerem a organização e, quem sabe, se engajarem no trabalho, sobretudo pré-candidatos, né, que queiram, digamos assim, né, abraçar verdadeiramente uma pauta climática ambiental. Muito obrigado pelo convite, Robson. Muito obrigado a todas e todos que ouviram a nossa conversa. Eu deixo o convite mesmo para conhecer o nosso trabalho nas redes sociais. Se você procurar por Clima de Eleição, você vai encontrar aí nosso Instagram, Twitter, nosso site, nosso LinkedIn. E para todas as pessoas que querem ter um engajamento um pouco maior também, tanto para candidaturas quanto pessoas da sociedade civil, a gente tem lá um formulário para entrar em contato e deixar seus dados, que a gente vai com certeza te chamar para fazer parte desse movimento aí que tem a pretensão de transformar a política institucional brasileira para que a gente possa ter um pouco mais de responsabilidade com a nossa presente, mas também com as futuras gerações aí no nosso país e no planeta como um todo. Então, foi um prazer, muito obrigado. Obrigado, João Cerqueira, pela participação no nosso Espaço Cidadão.